além do tempo regulamentar. Corinthians escapa com o Nilo, tira para Eduardo, tem Zenon soltinho pelo Nilo, lançado o Zenon, um pra lá, dois pra cá, saiu o goleiro, tentou o gol do campeão, recolheu, olha o Bi pra Soca, tira o Nilo lá, tira o Nilo ali, Sócrates, aberto o placar, definido o jogo, definido o título, o Corinthians é bicampeão paulista. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o doutor. Magrão, calcanhar de ouro, foi um jogador lendário de classe, postura e grande habilidade, dono de uma inteligência ímpar dentro e fora de campo. Seja muito bem-vindo, esse é o Campo Minado TV, e o Campo Minado tem o orgulho de apresentar a vocês o Dr. Sócrates. Sócrates nasceu em Belém do Pará em 19 de fevereiro de 1954. Seu pai era funcionário público federal e, após uma transferência, mudou-se com a família para Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Quando criança, torcia para o Santos, muito influenciado pelo time fantástico do Santos com Pelé e companhia durante as décadas de 50 e 60. Tinha 5 irmãos, todos homens: Sóstenes, Sófocles, Raimundo Filho, Raimar e o caçula, Raí, que mais tarde viria também a ser um grande jogador de futebol. O nome de Sócrates foi escolhido por seu pai, que era apaixonado por literatura e estava lendo o livro A República, de Platão, quando Sócrates nasceu. Conforme relatos do próprio Sócrates, seu pai não tivera muitos estudos, porém, foi um homem muito estudioso e autodidata. Isso teve grande peso na formação de Sócrates, dado seu engajamento artístico e político durante toda a sua vida. Aos 16 anos de idade, Sócrates ingressou no Juvenil do Botafogo de Ribeirão e, aos 17, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Tentando conciliar o futebol e os estudos, em 73 se profissionalizou no Botafogo. O ainda muito jovem Sócrates já era considerado um fenômeno porque treinava muito pouco devido aos estudos e, mesmo assim, tinha um rendimento incrível nos treinos e nos jogos. Logo no começo da carreira, Sócrates teve uma oportunidade incrível. No dia 14 de agosto de 74, fez uma partida contra o Santos e em campo estava nada mais nada menos que o Rei Pelé. Sócrates voltando. Geraldo Sócrates tocando bem a bola para Júlio Amaral. A Geraldo, ô bolão, atenção, seca, Geraldo, perdeu o ângulo, tá aí a abertura da contagem. Cláudio Adão. Pelé. Levantou bem para a direção do... Ô, beleza, lance. Ô, Verdão. Ô, Marinho, golpeando na bola levantada por Pelé no lance muito bonito. Sócrates teve um início de carreira incrível. Já em 1976, Sócrates foi artilheiro do Campeonato Paulista. Porém, em 1977, o Botafogo contrata o treinador Jorge Vieira, que chegou ao clube já avisando que jogador que não treina, não joga. Nesse momento, Sócrates achou que sua carreira havia acabado ali. Jorge Vieira assumiu o comando da equipe e prometeu acabar com os privilégios. Alguém falou isso, vou embora, eu só tenho privilégio aqui, treinar a hora que queria, viajar a hora que pudesse. Ao ver o craque do time recolher as coisas, Jorge Vieira logo mudou de ideia. O seu caso é diferente. Jorge Vieira sabia das qualidades de Sócrates
e sabia que ele seria um jogador diferenciado no elenco. Portanto, preferiu manter os privilégios que Sócrates tinha no Botafogo. Ainda em 77, Sócrates se forma no curso de medicina e conquista, junto com o Botafogo, a Taça Cidade de São Paulo, que na época premiava o campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista. A partida foi contra o São Paulo, no Morumbi, em um empate de 0-0. O título da Taça Cidade de São Paulo de 77 tem uma importância absurda na história do Botafogo, e isso pode ser notado no documentário 77 Eternos Campeões, que foi lançado em 2017. Ainda em 77, Sócrates faz mais um feito incrível. Em uma partida contra o Santos, em uma virada histórica, onde o Botafogo perdia por 2-0, Sócrates marca 2 gols, um deles de calcanhar. O ano de 77 foi maravilhoso na carreira de Sócrates. A imprensa já clamava por ele na seleção brasileira. Sócrates também já havia despertado o interesse do Palmeiras, que acabou não contratando o jogador porque tinha Leivinha no elenco e preferiu não seguir adiante nas negociações. Depois o São Paulo tentou a sua contratação, mas por fim, quem acabou levando o jovem Sócrates foi o Corinthians. A contratação do Sócrates pelo Corinthians só foi possível por causa de uma manobra do então presidente Vicente Mateus, o lendário Vicente Mateus. Uma das versões mais conhecidas dessa história é a de que o São Paulo já havia feito um acordo com o Botafogo para contratar Sócrates. Porém, o São Paulo pediu um prazo para conseguir levantar o dinheiro necessário para fazer a contratação. Vicente Mateus já havia sondado o Botafogo para trazer Sócrates para o Corinthians, mas não teve êxito. Quando Mateus soube das negociações do São Paulo com o Botafogo, tratou de agir o mais rápido possível. Vicente Mateus, assim, começou uma conversa com o São Paulo para a contratação de Chicão. São Paulo passava por alguns problemas financeiros e dependia da venda de alguns jogadores para poder levantar o dinheiro e contratar o Sócrates. Vicente Mateus tentou arrastar o máximo que pôde essa negociação de Chicão com o São Paulo e foi até Ribeirão Preto para tentar trazer o Sócrates. A diretoria do Botafogo estava dividida sobre vender ou não Sócrates, mas graças à insistência de Vicente Mateus, conseguiu fechar acordo. Trouxe Sócrates para o Corinthians por quase 6 milhões de cruzeiros. Na época, era a contratação mais cara de um jogador por parte de um clube brasileiro. Diretamente a diretoria do Botafogo e conseguiu no concurso e infelizmente estou aqui. O Botafogo tinha feito um acordo com o São Paulo. Para que viesse para cá. Só que o São Paulo pediu um prazo. Porque o São Paulo está fazendo uma negociação com o Corinthians. O ativo que o São Paulo ia utilizar para a minha contratação viria do Corinthians, indiretamente. E o Mateus furou essa história. Sócrates faria também grandes parcerias ao longo de sua passagem pelo Corinthians, com Palhinha e depois com Casagrande. A estreia de Sócrates no Corinthians foi em 20 de agosto de 1978, no empate com o Santos por 1-1. Em 79, o primeiro título. Foi campeão paulista pelo Corinthians e Sócrates fez o gol da final, na terceira partida contra a Ponte Preta, na vitória por 2-0. Ainda em 79, Sócrates teve sua primeira convocação para a seleção brasileira. No Corinthians, Sócrates seria novamente campeão, em 82 e 83. As duas finais foram contra o São Paulo. Em 1982, veio a primeira Copa do Mundo de Sócrates. Fez parte daquele time fantástico. A seleção canarinho de 82 encantou o planeta na época, porém, infelizmente, não fomos campeões. Nessa época, Sócrates tinha um grande engajamento político e mostrava liderança dentro e fora de campo. Fazia parte do movimento Diretas Já e foi um dos criadores da democracia corintiana, onde se dizia que desde o roupeiro até o presidente, o valor de voto e opinião tinha o mesmo peso. Mas, segundo Jorge Vieira, que foi treinador de Sócrates no Botafogo no início de sua carreira e também foi treinador dele no Corinthians na época da democracia corintiana, disse em entrevista a Milton Neves que as coisas não funcionavam bem desse jeito. Havia democracia fora dos portões do Corinthians. O portão do Corinthians eu não posso vigiar, não sou babá de jogador de futebol. Agora, dentro do Corinthians, eles concentravam, eles trabalhavam. Eu falei da democracia corintiana porque na imprensa
Todo mundo fala, não, porque havia bagunça, eles escalavam o time, eles faziam, eles que acontecia. Falou, não, porque eles faziam, eles não concentravam, eles... No Hotel Hilton, que nós ficávamos, tinha segurança no andar para não deixá-los fugir. Essa era a democracia corintiana. Já em 84, havia muitas sondagens para a contratação de Sócrates por parte de clubes italianos. E na época, o campeonato italiano era um dos campeonatos mais importantes do mundo, mais rico, mais forte. Se especulava muito a ida de Sócrates para a Inter de Milão. O Brasil estava vivendo a fase final de um dos momentos mais conturbados de sua história. Vivíamos um governo militar e nas ruas havia grande pressão popular pedindo pelo direito de voto direto. Havia, na Câmara dos Deputados, em tramitação, uma proposta de emenda constitucional, proposta Dante de Oliveira. E Sócrates chegou a dizer que não sairia do Brasil para jogar fora se a proposta fosse aprovada no Congresso. A proposta foi em votação e rejeitada pelo Congresso no dia 25 de abril de 1984. Sócrates, então, foi negociado com a Fiorentina em 10 de junho de 1984 e fez o seu último jogo com a camisa do Corinthians em um amistoso contra o Santos da Jamaica, em Kingston. O placar foi 2-1 para o Santos e o gol do Corinthians foi marcado por Sócrates, sendo assim também, além de a última partida, o último gol do doutor pelo Corinthians. Sócrates chega então na Fiorentina, muito badalado, e já era reconhecido mundialmente, porque havia feito uma grande Copa do Mundo em 82 com aquela seleção mágica. Sócrates teve uma passagem curta pela Fiorentina. Na Itália, Sócrates enfrentou muitos problemas. Problemas de adaptação, problemas com o elenco, problemas com a imprensa, além de inúmeras contusões. Não conseguiu ser o mesmo Sócrates do Corinthians e, por conta dos problemas internos, acabou se afastando do grupo. Tinha interesse em sair da Fiorentina e chegou até a ser anunciado como jogador da Ponte Preta. Pouca gente sabe disso. A negociação com a Ponte foi intermediada pelo então narrador Luciano do Vale. A negociação com a Ponte acabou melando. Sócrates, então, em setembro de 1985, desembarca no Brasil para jogar pelo Flamengo. Imagine o barulho que essa contratação fez na época. Porque meses antes, Zico havia voltado ao Brasil para jogar no Flamengo. Mas o que poderia ter sido o meio-campo dos sonhos não aconteceu. Logo no primeiro mês, Sócrates sofre uma fratura no tornozelo e só voltou a jogar efetivamente em 86. Em fevereiro de 86, Sócrates e Zico jogam sua primeira partida juntos pelo Flamengo. Vitória de 4-1 contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Vem então a Copa de 86. Fatídica, tendo em vista que a seleção tinha um elenco já envelhecido. Os craques de 82 já não eram mais os mesmos. A seleção cai diante da França. Na disputa de pênaltis, Sócrates perde um deles. Depois da Copa, Sócrates volta ao Flamengo com problemas físicos e fortes dores nas costas. Foi necessário fazer uma cirurgia de hérnia de disco, o que afastou o jogador por mais de 2 meses no futebol. Mesmo com tantos problemas físicos e a idade já cobrando seu preço, o Flamengo sagra-se campeão carioca em 86. Sócrates, durante sua passagem pelo Flamengo, enfrentou vários problemas com lesões e de relacionamento com o então treinador Lazzaroni. Esses problemas acabaram afastando o desejo do jogador de jogar futebol. Resolveu então se dedicar à carreira de médico, anunciando sua aposentadoria. Era a primeira vez que Sócrates iria exercer a profissão de médico. Durante esse período, Sócrates evitava falar de futebol e evitava inclusive a dar entrevista. Só em 29 de novembro de 88, Sócrates voltaria a jogar futebol. Assinou o contrato com o Santos, time da infância, e fez uma partida amistosa em sua estreia contra o Cerro do Uruguai. O Santos venceu por 4-2 e Sócrates fez o segundo gol do jogo. Sócrates ficou 1 ano no Santos, fez poucas partidas, sofreu com lesões, as condições físicas não eram ideais e a idade também já atrapalhava bastante. Mas foi por questões financeiras que ele também acabou rescindindo o contrato com o Santos. Ainda em 88, fez uma partida amistosa pelo time de Masters do Corinthians. A partida foi contra o Corinthians Casuals, da Inglaterra, clube que deu origem ao Corinthians Paulista. Sócrates fez o gol da vitória do Corinthians Paulista e atuou 15 minutos pelo Casuals, a pedido dos ingleses. Em 1989, Sócrates voltou a Ribeirão Preto. Foi jogar no Botafogo de Ribeirão, clube do seu início de carreira. Atuou no Botafogo ainda por 5 meses e encerrou a sua carreira aos 35 anos de idade. Em 15 anos de carreira, de 74 a 89, Sócrates fez 638 partidas
e 293 gols em 5 clubes diferentes. Pela seleção, de 77 a 86, foram 63 partidas e 25 gols. Sócrates foi colocado entre os top 100 pela FIFA em 2004. Foi bola de prata pela revista Placar em 1980. Foi escolhido o 6º melhor jogador da Copa de 82. Foi também o 4º maior craque do Brasil na década de 70, segundo a revista Placar de 1979. Está entre os 100 craques do século, segundo a World Soccer em 1999. A CNN Sports colocou Sócrates entre os 100 maiores jogadores das Copas, isso em 2002. Uma das frases mais marcantes de Sócrates foi dada ao final de um jogo contra o Palmeiras em 1983. Sócrates disse ao repórter: "Quero morrer em um domingo com o Corinthians campeão." 4 horas e 30 minutos do dia 4 de dezembro de 2011, Sócrates faleceu. Era um domingo. Horas depois, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram. O jogo terminou em 0 a 0 e o Corinthians sagrou-se campeão brasileiro.